E depois destas coisas, ouvi no céu como um grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia, salvação, glória, honra e poder pertencem ao nosso Senhor eterno. Entenderam, né? Aleluia é aquele que vem em nome do Senhor, basicamente. Glória, obediência. Como é que você honra uma pessoa? Quando você obedece ela. Poder, entendimento, pertence ao nosso eterno. Ou seja, tudo aquilo que o eterno te deu aqui nessa terra voltou para ele. Porque lá no céu não existe mais desobediência. Então, você vai ser obediente constantemente. Então, você não precisa mais ter autoridade para expulsar um demônio, né? Que demônio você vai expulsar se ela não existe? Porque verdadeiros e justos, ou seja, porque verdadeiro e obediente são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra, o corpo, com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue, o entendimento dos seus servos. E outra vez disseram, Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Agora sim já está falando de quem? Das pessoas que estão no lago de fogo. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram ao Eterno, que estava sentado no trono, dizendo, Amém. Amém significa assim seja. Aleluia. Aleluia é o quê? Aquele que vem no nome do Senhor. Não é Hosana, né? Quase, mas não é. Então vocês entenderam aqui, já está mostrando que deu arrebatamento, está mostrando que as pessoas deram a vida, e está mostrando que as pessoas que estavam no mar de vidro já estão lá embaixo. Então você vê como que João ele foi levado para o futuro, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Ele voltou até Adão e Eva, depois foi até a consumação dos séculos. E saiu uma voz do trono que dizia, Louvai ao nosso Eterno, vós todos os seus servos, e vós que o temais, assim pequenos como grandes. E eu vi como que a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, muitas pessoas, e como que a voz de grandes trovões que diziam, Aleluia, pois já o Senhor Eterno Todo-Poderoso reina. Então quer dizer o quê? Agora só tem um entendimento. O Eterno cerrou tudo debaixo de um entendimento. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Quer dizer o quê? Terminou. Acabou. Finalmente você deu a vida, finalmente você chegou lá em cima, e quando você chegou lá em cima, você entrou para a festa. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. Ou seja, as tuas obras te revestiram e comprovaram que você pertencia ao Eterno. Puro e resplandecente, tuas obras agora brilham, mostrando que você é sim do Eterno. Porque o linho fino são as justiças dos santos. Justiças dos santos. Justiça significa obediência. Então o lino fino é o que? As obras, a obediência que aquela pessoa pratica. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que estão chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras do Eterno. Então você é convidado para a boda do Eterno, antes do arrebatamento e depois. Aceite esse convite. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo de teus irmãos, que têm o testemunho de Yahushua. Adora o Eterno, porque o testemunho de Yahushua é o espírito da profecia. Entenderam, né? Não é para adorar um anjo, não é para vocês adorarem as pessoas que estão nesse canal, é para vocês unicamente adorarem o Eterno. Lembre-se que quem está falando aqui não é o homem, nem a carne, nem o sangue, mas sim o Eterno. Então quem está falando aqui é literalmente eu. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, com obediência. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Então tá vendo, né? Satanás tinha o quê? Algumas diademas. Ele que tá vindo com um monte, né? Tá vindo com um monte de gente para derrubar Satanás. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama a Palavra do Eterno. Então aqui você está vendo a tradução de Yahushua. O que que Yahushua significa? Yahushua significa a Palavra do Eterno. Entenderam, né? E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Em outras palavras, dá até para dizer que você também vai voltar para arregaçar os demônios que te arregaçaram. Isso chama retribuição. E da sua boca saiu uma aguda espada, ou seja, da sua boca saia palavras, para ferir com ela as nações, as pessoas que ficaram. Então o que aconteceu? João foi no futuro, viu tudo consumado, e agora ele voltou de novo no passado para ver a retribuição. E eles regerá com vara de ferro, com a palavra, com obediência. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Eterno Todo-Poderoso. Agora fica a questão, né? Lembra aonde que o vinho do lagar foi pisado? Foi fora da cidade. Então significa que a Ruxa não está vindo para salvar ninguém, não. Ele está vindo para condenar quem ficou mesmo. Mas como as pessoas não leem a Bíblia, não conseguem nem enxergar uma coisa óbvia dessa. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por que na coxa?
Porque a coxa é um músculo que você usa para se movimentar. Então quer dizer que toda a caminhada de Arrucha foi baseada no entendimento que o Eterno deu a ele. E no manto, lembra o linho fino? Então quer dizer que todas as obras dele foi baseado no que ele andava. As mesmas pisadas que Yahushua teve, nós também precisamos ter, para que também as nossas pernas dê testemunho de que nós estávamos andando como Yahushua andou. Tanto quem está aqui agora, ou seja, Yahushua foi espiritual, e tanto para quem ficou no arrebatamento. E Yahushua foi torturado e foi salvo. Assim também cada um. Se cada um fizer a sua parte, a salvação é garantida. Mas agora, se ninguém quiser fazer nada, a salvação entra onde? E viu um anjo que estava no sol, ou seja, na palavra, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande eterno. Então está acontecendo o quê? Basicamente, todos os que era para dar vida já deu. Agora o que sobrou? As pessoas que ficaram no arrebatamento, que negaram o nome de Yahushua. Como assim? Deu arrebatamento, você ficou, você deu a vida, foi salvo. E tem as pessoas que negou. Eles foi lá e ficou lá para ser devorado. E também teve os homens do púlpito, né? Eles vão ser os que mais vai sofrer, porque os demônios vão torturar eles. E independente de como a carne deles estejam despedaçadas, eles não vão parar de viver. Eles vão continuar vivos para sempre. Então quer dizer o quê? O demônio arrancou a tua perna, tu vai sentir a tua perna lá arrancada. Não vai arrancar a perna e parar de sentir ela. Ela vai estar lá. E se o demônio comer a tua carne, você vai sentir a sua carne sendo comida dentro do estômago do demônio. E por fim, você virando parte do demônio, né? Para que comais a carne dos reis. Os reis são quem? As pessoas que tinham a palavra e negaram o nome. A carne dos tribunos, a carne dos demônios, a carne dos fortes e a carne dos cavalos. As pessoas, o quê? Os anjos caídos. E dos que sobre eles se assentam. A carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Então aqui você já entendeu direto, né? Não precisa explicar, tu tá falando que quem ficou no arrebatamento e negou o nome de Yahushua vai ser comido. Acabou. Eu vi a besta e os reis da terra. Eu vi as pessoas que negaram e os reis da terra, pessoas que tinham palavra. E os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que está assentado sobre o cavalo e o seu exército. Quer dizer o quê? Eles começaram a degladiar entre si. Acabou. Eles não estão guerreando contra o Eterno, eles estão guerreando entre si ali. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. O falso profeta são aquelas pessoas que têm a palavra e não obedecem, que diante dele fizeram os sinais. Que sinais? Falava a palavra do Eterno. Com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem, se adoraram a si próprio. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Então a besta foi o que negou o nome de Yahushua, e o falso profeta é aquele que dizia algo e não vivia, e também negou o nome de Yahushua. Os dois foram lançados no lago de fogo. Vivos, viu? Não foi morto não. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram de suas carnes. Então quer dizer o quê? A própria palavra saiu da boca da pessoa e a própria palavra matou ela se condenou. Ela falou que desistia da sua salvação. E por fim também, quando Yahushua aparecer nas nuvens, né? Quem tiver aqui vivo tem que subir de algum jeito lá para encontrar Yahushua nas nuvens. Não para ser salvo, mas para ser julgado no mar de vidro. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Agora está voltando no passado. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Ou seja, está falando que eles são duas versões. Ele era um diabo no passado e agora ele virou Satanás no futuro. No futuro, que futuro? No Velho Testamento ele era diabo e agora no Novo Testamento ele virou Satanás. Se ocultou através de um nome. Como assim? Antes o nome era Yahushua. No Novo Testamento agora virou o quê? Jesus. Basicamente isso. Satanás se ocultou atrás de um nome e ele trouxe outro. Antes tinha Baal, aí depois Baal virou outro nome. Virou Jesus. Basicamente isso. Entenderam? E amarrou por 1000 anos. Então, amarrou nesse entendimento aí. Agora ele não consegue mais trocar de nome para enganar as nações. É só você ver esse negócio aí da história de Natal, né? A pessoa nem sabe em que época Yahushua nasceu e tá comemorando um dia fictício. Tá comemorando quem ali? Tá comemorando os caras que nasceu aí, quem criou essa data religiosa. Ou a Páscoa também. O Eterno fez a Páscoa para um propósito e eles vivem outra. Halloween, Dia das Bruxas, né? Para quem não sabe o que significa Halloween. Ano Novo, entenderam? Dia das Mães, dos Pais, Dia do Trabalhador. Consciência Negra, Dia da Independência do Brasil que nunca aconteceu. Então você vai vendo aí, né? Tiradentes aí, né? Então você vê o quê? Satanás ele pega algo e simplesmente só troca o nome. Aí a pessoa acha que é algo novo, mas não é. Isso daí também entra com maquiagem. Antes o nome era tintura, ou seja, a pessoa se pintava com tintura. Aí o que aconteceu? Trocou o nome para maquiagem. Simples, né? Piercing, por exemplo. As pessoas no Velho Testamento, para mostrar que elas eram escravas, elas tinham que, né, basicamente se perfurar com algo e colocar um sinal ali para mostrar que ela é escrava. Aí a pessoa bobona veio fazer o quê?
Ai, vou colocar um monte de prego aqui no meu ouvido e já era. Então você vai vendo aí o tanto de coisa que acontece. Antes, o homem e a mulher não podiam usar roupas que ambos usavam. Como assim? O homem não podia usar roupa de mulher e a mulher não podia usar roupa de homem. Aí o que aconteceu? Pegaram a calça, que é masculina, e só colocaram feminina. Vai entendendo, né? A história é a mesma, nada muda, é tudo igual. Satanás não é revolucionário como vocês acham. Ele só pega algo que já existe e só troca. Continuando. Ele lançou no abismo, ou seja, na própria carne ali. Ali o encerrou e pôs selo sobre ele, ou seja, selou Satanás através de um entendimento, para que não mais enganes as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Quer dizer o quê? Antes os demônios eles tinham acesso ao mundo inteiro. Quando Yahushua venceu, Satanás foi selado dentro do homem. Como assim? Quer dizer que agora o demônio não consegue sair da onde ele está. Como assim? Tem o anjo que nasce nessa terra com a consciência, né, fechada. Quando a consciência se abre, um demônio é enviado do inferno para viver dentro daquela pessoa. Mas quando aquela pessoa recebe a palavra e o demônio não entra, ele fica preso àquela pessoa. Ele não consegue sair para outra vida, ele fica preso naquela vida. E aquela pessoa, se ela não der brecha, o demônio fica preso lá com ela. Então, olha o selo aí, tá fechado naquela pessoa. E se a pessoa der brecha, basicamente o demônio tá livre dentro dela. Isso é o selo, esse é o 1000 anos. Só que como a pessoa ela simplesmente não consegue raciocinar nem quanto que é 2 mais 2, tá vivendo no mundo de George Orwell, né? Onde 2 mais 2 do nada vira 5. Aí é assim mesmo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Ou seja, tronos eram corpos, ou entendimento. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yahushua e pela palavra do Eterno, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal em suas testas, e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Yahushua durante 1000 anos. Então aqui você está vendo, né? Ele voltou no passado e está mostrando o passado e depois foi para o futuro e ainda continua mostrando o passado, só que no futuro. Ele está falando o quê? Que Yahushua deu um entendimento para todo mundo ali. E quando a pessoa vivia esse entendimento, ela não adorava os demônios. E o demônio estava preso nela, significa que o demônio não conseguia viver por ela. E para o demônio estar preso nela, quem estava livre era Yahushua dentro daquela pessoa. E como Yahushua estava livre dentro dela, Yahushua vivia reinando, que reinando, né? Reino significa entendimento. Então Yahushua vivia reinando naquela pessoa, vivia dando entendimento para que ela se libertasse cada dia mais de tudo. E como a pessoa não fazia nada e ela se contentava com Satanás, automaticamente ela estava com o sinal da besta, tinha a marca da besta, tinha o entendimento da besta, fazia tudo o que era da besta e ainda estava adorando a besta. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Ele está falando o quê, meu caro? Quer dizer o quê? Que desde Yahushua até o arrebatamento, essa foi a primeira ressurreição. E você que estava morto não reviveu. E quando deu o arrebatamento, aí você começou ao quê? A querer reviver, né? Começou a procurar entendimento, obras. E quando você achou esse canal, você começou a obedecer. E por você estar obedecendo, você está revivendo. E quando você se tornar espiritual, você já reviveu. Mas a questão é, falta terminar o trabalho. Que no caso seria o quê? Deixar Satanás te matar, porque você vai revidar o demônio, vai dar um tapa na cara dele? Que loucura é essa? Como se você conseguisse, né? Aí depois disso, você ia pro óculos e do óculos você ia pro céu. Se não negasse o nome, é claro, né? Então aí você reviveria. Aí seria a segunda ressurreição. Por isso que fala, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Então até Yahushua, até o arrebatamento, quem não viver nessa época não vai conseguir reviver de novo. Só depois do arrebatamento dando a vida. Bem-aventurado e santo aquele que tem a parte na primeira ressurreição, de fato. Sobre este não tem poder a segunda morte, não vão ficar no arrebatamento, mas serão sacerdotes do Eterno e de Yahushua, e reinarão com ele 1000 anos. Entenderam, né? E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto na sua prisão. E aqui entra a contradição, né? A pessoa fala que vai dar o arrebatamento, aí vai vir a besta lá, né, com a marca, vai enganar todo mundo. Já tá ao contrário, né? Ou melhor, não. Aí depois vai vir a Yahushua nas nuvens, aí depois vai vir Satanás de novo para enganar quem ficou, né? Que loucura. E sairá a enganar as nações, que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, ou seja, as pessoas, para as ajuntar em batalha. Para quem não entendeu, tá falando o quê, né? O antes, né? Antes de eu ler. Antes de ter sido lido. De que os filmes de arrebatamento mostravam o quê? Dava o arrebatamento, as pessoas sumiam, aí todo mundo ficava lá disperso, né? Mas ao mesmo tempo alguns sabiam alguma coisa, eu acho. Depois apareceu um homem ele, religioso e político que governava quase o mundo inteiro. Aí eles ficavam 3 anos e meio de prosperidade, depois rolava alguma coisa onde tinha que vir a marca. Depois um pacto que ninguém sabe direito o que é se quebrava. E depois começava o reino maligno da besta, onde as pessoas que não tinham marca, o chip, né, o carimbo na testa, o QR Code, né, começava o código de barras, né,
começava a fugir aí pro meio do mato, como se isso daí realmente fizesse sentido, né? E depois aparecia Yahushua nas nuvens, jogava Satanás no lago de fogo, e ele reinava aqui na terra. Aí depois do ano de Yahushua ia acabar, que era 1000 anos, aí voltava Satanás de novo do lago de fogo para enganar quem ficou. Essa era para ser a base, mas o que acontece? Ele simplesmente pega a parte de Yahushua e termina o filme. Porque ele sabe que se eles continuassem o filme, ia mostrar a mentira deles. E como eles sabem que a pessoa não vai ler a Bíblia, né? Simplesmente deixou. Continuando. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada. E do Eterno desceu fogo do céu, e os devorou. Não quer dizer o quê? Do Eterno não desceu fogo, de fato, desceu o entendimento do céu, para que as pessoas devorassem os seus inimigos. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então você está vendo que a condenação é para o falso profeta e para a besta. Falso profeta é aquele que tem a palavra, mas não obedece ele. E a besta é aquela pessoa que tem a palavra, mas está totalmente no demônio. E diabo e Satanás é basicamente Jesus aí, né? Vocês já entenderam? E os próprios demônios foram para lá, onde eles foram atormentados para toda a eternidade. Então, Lago de Fogo não tem fim. E vi um grande trono branco, ou seja, vi um corpo ali. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. A terra quer dizer o quê? Quando o Eterno apareceu aqui nessa terra de verdade, né, não corpo, basicamente aquela alma que negou Yahushua, a terra dela sumiu. O corpo dela derreteu e aquele pedacinho de alma ali subiu para o mar de vidro. E o céu, literalmente, né, o céu se abriu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do Eterno. Abriram-se os livros, ou seja, abriu o livro da vida. E abriu-se outro livro, a Bíblia, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que nelas estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Quer dizer o quê? Abriram dois livros no fato, né? O livro que estava escrito as coisas que você fazia nesse mundo e a Bíblia. A Bíblia estava falando que se tu continuar com essa palhaçada, tu vai morrer. Aí a pessoa simplesmente, muito prudente, ela fazia o quê? Continuava na palhaçada. Aí no fim ela morreu mesmo e foi para o Lago de Fogo. Tecnicamente isso, né? Tem um livro que é contado as suas obras e tem um livro que é a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, automaticamente você é julgado por ela, porque ela te ensina o que é certo e errado. E se você continua fazendo aquilo que o Eterno não gosta, está sendo anotado aí, né, no seu livro, de que você sabia que aquilo ali era errado e continuou fazendo mesmo assim. E deu ao mar os seus mortos, lembrando que o mar é o quê? Povos, nações e línguas, que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia. A pessoa morreu, estava no lago de fogo, e a pessoa morreu, estava no inferno. Foi lá para cima. Ou a pessoa simplesmente negou Yahushua e estava aqui nessa terra. Subiu também. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Então aqui você tá vendo, né? O inferno tem gente lá dentro, porque se não tivesse não teria saído do inferno, né? A morte tinha pessoas lá, quer dizer o quê? A pessoa negou o nome de Yahushua, então ela estava morta, subiu. E o mar, igualmente, o tanto de gente que tinha por aí simplesmente foi lá para cima. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então tá vendo, né? O próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo e a própria morte também. O próprio Satanás é a morte, então ele também vai ser lançado no lago de fogo. Não é dito só Satanás, mas é dito todos que faz parte de Satanás, até os demônios, almas e por aí vai. Esta é a segunda morte, tá vendo? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, meu amigo, você precisa estar no livro da vida. Como você está no livro da vida? Bom, quando você nasce aqui sendo alma arrependida, você está no livro da vida. Quando você morre sem salvação, o seu nome é riscado. E quando você nega o nome de Yahushua, também o seu nome é riscado, ou apagado. E agora estamos chegando no final da fase. E viu um novo céu e uma nova terra. É daqui onde as pessoas falam que do nada que vai renovar, né? Porque já o primeiro céu e a primeira terra é passado. E o mar já não existe. Se o mar já não existe, né? Como eles dizem na interpretação falsa deles, tá falando que se o mar não existe, então acabou a água aí do mundo, né? Mas não. O mar ele tá falando que o mar são povos, nações, línguas e reis. Lá no céu não existe diferença, então todo mundo vai ser um entendimento só, então não precisa mais um mar. Agora todo mundo vai seguir o rio, né? Vai seguir o percurso, vai seguir a fonte. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que do eterno descia do céu. Aqui não está falando que uma construção ali do nada começou a descer aqui na Terra. Ele está falando o quê? De que os anjos desceram, não na Terra, eles desceram do céu só. O mar de vidro foi aonde? No céu. E as pessoas desceram aonde? No céu. Adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então todo mundo estava bonito. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo do Eterno com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Eterno será com eles, e será o seu Eterno. Ela tá falando o quê? Olha aqui os novos corpos de vocês, pode vir. Pronto. E o Eterno limpará de seus olhos, ou seja, de seu entendimento, toda a lágrima, toda a lembrança ruim, todo o pensamento ruim, tudo que é de Satanás. E não haverá mais morte, não haverá mais Satanás, nem pranto, não haverá mais condenação, nem choro, nem clamor,
ninguém mais vai ficar suplicando por misericórdia, nem dor. Ninguém vai se lembrar de quem ficou, porque já as primeiras coisas são passadas. Por isso que aqui tá falando que se você ficou no arrebatamento, ninguém vai ligar não. E se você for para um lago de fogo, ninguém vai ligar também. É claro que você que foi para um lago de fogo, você vai se lembrar, mas a pessoa que foi levada dessa terra não vai não. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, ou seja, quem quer salvação, de graça, ou seja, obediência, lhe darei da fonte da água da vida. Vai dar entendimento para você obedecer. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu eterno, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, quase todo mundo é homicida, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras. Então, se por acaso fazer parte de uma congregação aí católica, pede perdão, viu? E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com enxofre e fogo, o que é a segunda morte. Então aqui está muito bem explicado o que é a segunda morte, não necessitava nem sequer falar nada, né? Era só você ter lido a Bíblia, você saberia. Mas como ninguém lê, né? Nossa, essa frase aqui virou padrão, né? Ninguém lê, mas graças ao Eterno que agora vai ser diferente, né? Eu quero ver você não ler. Continuando. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, as pessoas que foram arrebatadas, a mulher do cordeiro, e também, né, as pessoas que deram a vida. E levou-me em espírito, ou seja, levou no entendimento, a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que do Eterno desce do céu. Ah, levou ele num monte muito alto. Quer dizer o quê? Levou ele num lugar que estava fora da terra, né? Levou ele lá no Monte Sião, não aqui da terra, né? Mas o verdadeiro. Então eles foram para lá, não foi aqui nessa terra. Ele tinha a glória do Eterno. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, ou seja, brilhava muito, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E você deve estar pensando que é os 12 discípulos, né? Não. Sim e não, mas um deles também é esse canal aqui. Na verdade, dois, né? Porque um deles foi o Espírito Santo Ministro e o outro agora, né, azeite na lâmpada. E do lado do nascente tinha 3 portas. Do lado do norte, 3 portas. Do lado do sul, 3 portas. Do lado do poente, 3 portas. Então quer dizer o quê? O Eterno sempre dava 3 tipos de salvação. E é a mesma que você sabe, né? Ou ia no leito, ou ia de morte natural, ou arrebatamento, né? Agora sobrou a última porta para vocês, que no caso é ou da vida, ou é condenado. E as 3 portas, no caso, são o quê? O canal, a tortura e o óculos. 3 portas. Simples, né, gente? Caramba, se vocês não vissem isso daqui, olha, realmente vocês merecem uma boa salvação, porque outra palavra não vai adiantar nada, né? E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, ou seja, 12 edifícios, 12 alicerces, 12 entendimentos. E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. De fato, agora sim chegou quem? Os apóstolos. Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade. Cana de ouro por quê? Tinha palavra para medir a cidade. A cidade foi feita toda de quê? Com palavra. Para medir a cidade, as pessoas, as suas portas e o seu muro. Seu entendimento, por onde você passou e qual era o seu alicerce. E a cidade estava situada em quadrado. O seu comprimento era tanto como a sua largura. E media a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Que ele não está falando que o reino do céu é quadrado. Ele está falando que colocou todas as pessoas que foram salvas numa forma quadrada. Basicamente isso. As pessoas estavam ali, né? Basicamente alinhadas umas com as outras. Aí deu o formato quadrado. Então quer dizer o quê? Que a medida de pessoas que foram salvas foi perfeita. Quer dizer que foi um número par. Porque se fosse um número ímpar, estaria de uma forma errada. Um quadrado é perfeito porque ele segue o mesmo diâmetro para todos os lados. Então, um quadrado é um número par, basicamente. E tá falando o quê? Que a cidade, as pessoas, tinham um número exato, tinham um número par. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é de um anjo. Não tá falando que as pessoas tinham uma altura avassaladora, né? Só tá falando que era tanta gente que deu um tamanho grande. Ou melhor dizendo, né? Tinha pessoas em cima e embaixo, né? Teve os anjos, as pessoas que foram arrebatadas e as que deram a vida. Então, tinha as embaixo, as do meio e os anjos. E a construção do seu muro era de jaspe, seja da palavra. E a cidade de ouro puro, palavra também, semelhante a vidro puro. Jaspe é o corpo e a palavra é o que o Eterno criou.
semelhante a ouro puro. A palavra do Eterno é pura. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. Ou seja, todo mundo ali tinha obras. O primeiro fundamento era jaspe. Basicamente, que ele está falando das pedras, mas cada pedra representa uma obra que a pessoa fez para ser salvo. Jaspe, o segundo, safira. O terceiro, calcedônia. O quarto, esmeralda. O quinto, sardônica. O sexto, sárdio. O sétimo, crisólito. O oitavo, berilo. O nono, topázio. O décimo, crisópraso. O undécimo, jacinto. O duodécimo, ametista. Então, basicamente, agora vocês estão no fundamento ametista. Em partes, né? Porque ainda não deu arrebatamento, mas no fim vocês vão estar nesse fundamento aí. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Aqui ele está dando uma descrição, né, da cidade, mas ao mesmo tempo ele está fazendo, o Eterno, né, através de João, uma alegoria. Ele está falando que tem uma porta de salvação e você precisa passar por ela. Tecnicamente isso. E depois ele está falando que quando você passa por essa porta que você encontra lá. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, o Eterno Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória do Eterno a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então ele está basicamente falando o quê? Que lá você não precisa de uma Bíblia, porque agora você tem diretamente a fonte. E também está falando que lá não tem mais Satanás. Acabou. E as nações dos salvos andarão na sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Então, todo mundo que foi salvo agora vai trazer o quê? Honra e glória para o Eterno. Vai trazer o quê? Obediência ao Eterno, para sempre. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Então, entendeu o quê? A salvação nunca mais vai se fechar para ninguém, porque eles já estão salvos. E a ela trarão a glória, ou seja, a obediência e honra, basicamente o Espírito Santo das nações. E não entrará nela coisa alguma que a contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Porque ele fala mentira? Porque a pessoa que fala não tem como parar de pecar, ela está mentindo. Então a pessoa que fala isso, ela não pode ser salva. Não tem como. E finalmente estamos acabando esse percurso. Agora saberemos no final se realmente acabou toda a obra, porque estamos na última parte de Apocalipse, ou se ainda falta ler mais alguma coisa para ajudar vocês. Porque senão é realmente só postar tudo e a gente vê o que acontece depois, né? Finalmente essa batalha está terminando, e é uma coisa boa. E significa que agora a salvação está cada vez mais perto de vocês. Por mais que tenha sido uma salvação difícil, né? De, nossa, realmente, em que mundo eu estava? Porque se não tivesse rolado o arrebatamento, onde eu estaria? Mas ao mesmo tempo, vocês compreendem que se não fosse essa opção, não haveria salvação. Mas agora com esse entendimento novo, vocês entendem como vocês são gratos pelo que o Eterno fez. Porque ele poderia muito bem ter feito vocês passar por uma tortura tal que não haveria salvação para quase ninguém. Mas ao mesmo tempo ele passou uma coisa tão poderosa que vocês não vão nem passar dor. Então é uma coisa assim de ficar extremamente grato, né? Porque no começo do canal parecia que realmente, nossa, quem ficar no arrebatamento não tem salvação, não tem como, não vai dar. Mas depois o Eterno ele foi dando um entendimento e esclarecendo, e ele mostrou que realmente a salvação é muito mais possível do que a gente poderia imaginar. Porque antes o homem estava enganado, ele não sabia onde estava o seu inimigo. Aí o Eterno simplesmente pegou o inimigo e deu em cativo para o homem ver. Na velha aliança, quando os israelitas eles iam dominar um território, o Eterno já dava o seu inimigo na mão deles, significa que eles já iam lá como vencedores. E basicamente o Eterno está mostrando de novo, ele está pegando o inimigo e está dando na mão de vocês. Agora vocês só precisam ser sábios e decidirem que caminho vocês precisam andar e aquilo que vocês precisam fazer. Porque como já foi dito, a salvação é séria. E a salvação, ela precisa correr riscos, não riscos desnecessários, mas você precisa sempre valorizar mais. Se pela minha obediência eu vou perder um amigo, 1000 vezes eu perder um amigo do que ter 2 amigos e ser morto por causa deles. Se para mim ser salvo eu preciso perder o emprego, 1000 vezes perder o emprego do que continuar sendo um cara bem salariado e depois, no final da minha vida, parar no lago de fogo. E isso também vale. Se a minha salvação é constituída em eu precisar passar pela tortura, eu vou correr esse risco. Porque é 1000 vezes melhor do que eu ficar nessa casa e morrer de fome e depois cair no lago de fogo. Então você precisa se arriscar naquilo que você quer, mas não pela sua própria força, mas confiando no Eterno. Uma coisa que o Eterno me deu como uma visão, que ainda foi hoje, que basicamente ele me mostrava um muro, e eu via pessoas batendo naquele muro com muita força. Mas independente da força que eles batiam, eles não conseguiam quebrar aquele muro. E o Eterno falava que eles estavam errados porque eles não estavam mirando no ponto certo. Quer dizer o quê? Que se eles batessem no ângulo certo ou na fraqueza do muro, eles não necessitavam de força, simplesmente precisavam mirar no certo. E o Eterno ele simplesmente pegava
aquela picareta que ele estava usando para derrubar o muro, e ele tocava num ponto fraco, ele só tocava, e o muro inteiro se desfazia. Então quer dizer o quê? Se até mesmo o Eterno, ele fosse naquele muro e batesse com toda a sua força, não ia quebrar. Mas se ele mirasse no ponto exato, ele quebraria. Então isso quer dizer o quê? Se vocês mirarem no foco, no ponto exato, toda armadilha, todo muro, toda enganação de Satanás vai ser quebrado. Mas para isso você não vai lá usando a sua força, você vai usando o entendimento do Eterno. E o entendimento do Eterno é falar a palavra do Eterno. Então, se você quebrar esse entendimento falso de Satanás usando a palavra do Eterno, você consegue vencer isso. E por fim, nessa visão, eu via que atrás do muro existia um campo, um vale, era um lugar tranquilo. E o próprio Eterno ele passou e colocou uma cadeira e ficou sentado. E a única coisa que ele disse era para que nós arrumasse aquilo. Quer dizer o quê? O Eterno ele já fez toda a obra. Ele já ganhou tudo. Ele até mesmo destruiu o muro pela gente. E a única coisa que ele pede é para a gente pegar as peças que sobrou do muro e jogar fora, que não é um trabalho difícil, e é o que está acontecendo. O Eterno deu arrebatamento para que ele quebrasse esse muro que vocês estavam presos. Porque, em outras palavras, se não desse o arrebatamento, não existiria salvação. Então o Eterno ele quebrou esse muro. E agora a única coisa que ele te pede é que você pegue essas pedras que se desmontaram do muro e jogue fora. E cada uma dessas pedras são palavras, cada uma dessas pedras são obras que o demônio deixou dentro de você. E conforme você vai limpando a área, mais fácil se torna transitar para o lado do Eterno. E quando isso acontecer, significa que você já nasceu de novo, porque todas aquelas pedras e palavras e obras que o demônio deixou dentro de você atrapalhava você andar no lado do Eterno. E agora, sem essas pedras, o caminho está livre e você pode entrar no reino. E é muito simples. A partir de que você se torna espiritual, a pedra que seria a dor ou o jogo já não existe mais. E o Eterno te renovou para conseguir esse propósito. E se Satanás vir te torturar, você não vai sentir. Então significa que a vitória já chegou. Mas não que é para você descansar como se, já era, tranquilo. Se eu não estou sentindo mais dor, não tem como ser enganado. Mas que a parte da tortura acabou, agora entra a fase do jogo. E é por isso que o Eterno ele vai te dar o tempo exato para você fazer todas as coisas. Mas você também não pode se iludir. Ele vai te dar o entendimento de quando é para você ficar orando só a respeito da dor. E por fim ele vai te dar o entendimento de quando é só orar para dentro do jogo. E quando o demônio entrar dentro da casa, ele vai te dar o entendimento na hora da dor. E por fim, automaticamente ele vai te dar o entendimento quando você entrar no jogo que você precisa fazer. E por fim, a salvação chegou. Não é difícil, vocês precisam colocar isso na mente, não é difícil. Porque se fosse difícil, o Eterno não daria. É só vocês analisarem. Se a salvação fosse uma coisa tão difícil, como que o Eterno salvaria as pessoas? Olha para Adão e Eva, para vocês terem um exemplo mais fácil. Adão e Eva só teve que fazer uma coisinha só, não comer do fruto. Isso era difícil? Não. Mas por falta da experiência, eles foram enganados por causa de Satanás. Mas se eles tivessem mais experiência, eles não teriam comido do fruto. Então você vê que o Eterno ele não pede e não dá coisas difíceis, porque se desse o homem, não teria capacidade de fazer nada. Então é isso. A jornada está acabando, o tempo está acabando, e vocês precisam se fortificar naquilo que o Eterno já disse para não fazer. Não comer do fruto. Foi uma coisa que ele disse não só para Adão e Eva, mas ele disse para a humanidade inteira. Ele disse para Adão e Eva e para seus descendentes, não coma do fruto da ciência do bem e do mal. Ou seja, não me desobedeça. E assim também com vocês. Se vocês comerem do fruto, é vocês negando a tortura. Se vocês comerem do fruto, é vocês negando e arruxou dentro do jogo. E se vocês comerem do fruto, é vocês não se preparando para dar vida. Continuando a leitura e a última parte. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal. Ou seja, agora a palavra é clara. Como assim? Não tem mais entendimento corrompido. Não tem mais Satanás trazendo entendimento, não tem mais pensamento, não tem mais vontade, não tem nada. É claro, é puro. Continuando. Que procedia do trono do Eterno e do Cordeiro. Então quer dizer o quê? Lembrando que o Cordeiro é a palavra do Eterno, viu? Então quer dizer o quê? Que agora todas as palavras do Eterno são puras. Não tem mais contaminação e nem variação de dúvida, não tem nada. Não que o Eterno venha trazer dúvida para alguém, mas o demônio usava as palavras do Eterno para confundir o homem. Assim como foi com Adão e Eva. E no meio da sua praça, e de um lado e do outro lado do rio, estava a árvore da vida. Ou seja, só tinha uma árvore ali, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas das árvores são para a saúde das nações. Então ele está falando o quê? Isso aqui ele está falando também para o tempo de agora. De que a árvore, ela está produzindo folhas que é para a nação. As folhas são as palavras que você está lendo aqui, as palavras que você está ouvindo. E que de mês em mês você vai dando frutos para o Eterno. Vai obedecendo ele cada vez mais quando você vai tendo mais folhas dessa árvore da vida. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Ou seja, ninguém nunca mais vai falar nada desagradável. Nela estará o trono do Eterno e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, todo mundo, né? E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Então, nas suas testas estará o seu nome. Vai estar escrito roxa? Não, vai estar a palavra. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol,
porque o Senhor, o Eterno, os iluminará, e reinarão para todo sempre. Então significa o quê? Que agora você não precisa mais da Bíblia, né? Não precisa, assim, a expressão estar lá gritando no seu ouvido. Toda hora que você for fazer alguma coisa, vai ser diretamente com o entendimento do Eterno. Eu posso ou não posso fazer isso? Eu devo ou não devo fazer isso? Vai ser o próprio Eterno te dando o entendimento de sim, não. E não que você precisa fazer uma super oração gigantesca lá pro Eterno falar sim ou não. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Eterno dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E ele mandou mesmo. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Também bem-aventurado você que encontrou esse canal. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que me mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque sou o seu conserve, teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras do livro da vida. Adora ao Eterno. E disse-me, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Então, realmente, só vai ser lá esse último entendimento quando todo mundo estiver lá em cima já. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Ele tá falando que vai ser lá só essa palavra aqui, viu? Que ele tá falando, quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Quer dizer o quê? Quando der o arrebatamento e todo mundo dá a vida lá e subir no mar de vidro, quem é injusto vai ser selado na palavra de injustiça. Quem está sujo vai ser selado na palavra da sujeira, vai ser condenado. E quem está sendo justo vai ser selado na palavra da justiça. E quem está sendo santo vai ser selado na palavra da santidade. Vocês entenderam? Esse é o selamento. Essa é a palavra que ele disse para não selar, porque ela vai ser selada só lá em cima, e acabou. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Tá vendo que você só pode entrar na cidade pelas portas. Não dá para entrar por outro canto. E o único jeito de você entrar pela porta é pela palavra. Tá falando que só vai entrar lá quem tiver a palavra, quem estiver guardando a palavra. A palavra é a porta. Sem ela não dá para entrar. A palavra é a porta e o Espírito Santo é a chave, é o conhecimento. Você entra pela porta e o Espírito Santo que abre para você entrar. Ficarão de fora os cães, pastores, os homens do púlpito, as congregações, os feiticeiros, congregações, os que se prostituem, o mundo inteiro, os homicidas, o mundo inteiro, os idólatras, o mundo inteiro, e qualquer que ame comete a mentira, o mundo inteiro. Então você está vendo o quê? Que realmente quem não está na palavra, ou está no homicídio, ou está na idolatria, ou está na mentira. Porque se uma pessoa vem falar de Big Bang, isso é verdade? Não. Se a pessoa vem falar que o Eterno existe, isso é verdade? Não. Se a pessoa vem falar de medicina, isso é verdade? Não. Se a pessoa vem falar de política, isso daí é verdade? Não. Se a pessoa vem falar não sei o que, isso é verdade? Não. Agora, se a pessoa vem falar a palavra, aí sim é verdade. Mas se ela fala a palavra e não obedece, homicida. Se ela fala a palavra e não obedece, idólatra, porque está idolatrando a si próprio. Ela coloca o seu desejo e sua vontade acima da palavra do Eterno. E o próprio Yahushua disse o quê? Aquele que me ama me obedece. E se aquele não pôr a sua cruz atrás de si, não pode me seguir. Continuando. Eu e Yahushua enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas, nas pessoas, na carne. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então entenderam, né? A estrela de Jacó é Yahushua, e essa estrela que subiu aí, né, que falam que é a estrela de Yahushua, é Yahushua vindo para condenar mesmo. E o espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, o Eterno fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, o Eterno tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Yahushua. A graça de nosso Senhor Yahushua HaMashiach seja com todos vós. Amém.